Bom dia a toda a igreja, a toda a assembleia, àqueles que nos visitam pela primeira vez, muito bem-vindos. Aqueles que nos visitam pela segunda vez, muito bem-vindos. E aqueles que é regular estarmos juntos, muito bem-vindos. Então, bem-vindos a todos. É um privilégio nós termos um lugar de culto, é um privilégio nós termos um lugar de reunião, um lugar de encontro. E mais especial ainda é um lugar de encontro onde o Senhor está e se manifesta. E quando Ele está e se manifesta, e Ele está sempre, mas nem sempre nós temos a sensibilidade de entender a manifestação do Senhor. E nós somos chamados a essa sensibilidade, não é? É bom nós irmos aprendendo, antes de eu passar para as Escrituras, e nós vamos abrir mais uma vez em Efésios, no capítulo 1, do verso 1 ao 14, mas antes de nós, enquanto vocês estão à procura, eu queria chamar aqui a Cláudia Simãozinho. Ela está aqui? Está aqui. Hoje não é por ela ter sido mãe há meia dúzia de semanas. Sim, vem aqui. É porque ela terminou o nosso curso do ICI, que é do Instituto de Correspondência Internacional. Podes subir. Então nós queremos entregar-lhe o certificado, porque ela... fazia parte, não é? Nos ensaios nós fizemos isto 3 ou 4 vezes porque ela não queria tropeçar. E eu disse, não, tens de tropeçar, senão não tem lógica, não é? Então ela fez isto 4 ou 5 vezes. Agora foi melhor do que nos ensaios. E é um privilégio entregar-te isto, Cláudia, porque és uma mulher de perseverança, és teimosa, é uma boa... nós usamos o teimoso, não é? Para, é mau e tal. Não, mas a perseverança é uma teimosia. Só que é uma teimosia que não é prejudicial à saúde, e esta não é. Então é conhecimento, é informação que vai chegando à tua cabeça e que tem que chegar ao teu coração, não é? A família que o diga. E quando eu digo a família, não é só a família de casa, é a família da igreja. Então é também um prazer. Ela ontem estava aqui, a família toda, a tropa toda a servir a igreja. Até a Âmbar andava de colo em colo, mas é um privilégio. É um privilégio nós podermos contar uns com os outros nestas dádivas, porque mais do que nós embelezarmos o espaço é nós construirmos relação. E espero que tenhas gostado da comida. Gostei muito da comida, sim senhor, o chefe era ótimo. Então é um certificado do primeiro curso que nós temos, que é a vida cristã. Segue-se o serviço cristão e que convém estar a servir ao mesmo tempo, não é? Mas é um privilégio. Era giro mesmo, era a gente emoldurar isto, não era? Entregar-te assim. Para mais... Eu queria dar graças a Deus pela Cláudia e por todos aqueles que querem investir em conhecer mais o Senhor e nestas boas ferramentas que nós já temos e que o Senhor nos tem entregue, que são gratuitas, então é bom de aproveitar, não há que dizer, não consigo, é difícil, mas é um curso que é fácil, é de autodidata. Tu, não sei se consegues dizer, foi muito difícil para ti, eu traduzo. Não, demorou, eu até tenho uma certa vergonha, porque eu estou a fazer isto desde antes da pandemia. Eu comecei a fazer um mês antes da pandemia, depois na pandemia parei porque eu entrei em depressão quando foi o primeiro confinamento. Estive parada quase um ano e depois comecei outra vez, mas muito devagarinho. Portanto, para mim, demorar quase 5 anos a fazer um curso não é motivo de alegria. Pronto, mas isto é juntar ao resto, não é? Ela agora mandou-se abaixo. Deixem-me eu só dizer aquilo que é na realidade. Ela demorou 5 anos, mas isto tem 16 disciplinas. São 16 cadeiras. Então não é qualquer coisa. Entretanto, está a dar aulas ao secundário, aulas de matemática. Então, além disto... tem 2 filhas, agora tem 3, mas tem 2 filhas, dão trabalho, não é? Está a trabalhar ao mesmo tempo, está a servir na igreja. Entretanto, como ela não consegue estar parada, foi fazer mestrado. Então, isto tudo junto, ainda engravidou, não sei como, em que tempo, mas eles têm 1 hora extra por dia, eles não têm 24, têm 25, então acho que é nessa hora que ela vai fazendo tudo o resto. Então ela ainda teve tempo para a depressão e curar a depressão no nome do Senhor Jesus. Então foi ótimo.
Então não te rebaixas, não é uma coisa, não é, ainda teve tempo para relacionamento. Isso é muito bom. Então vamos dar graças a Deus pela vida da Cláudia, do Fábio, da Safira, da Jade e também agora da Âmbar. Então vamos dar graças a Deus por esta família e que seja um testemunho, um incentivo para todos nós. Nosso querido Deus e Pai, é com gratidão, com muita gratidão, Senhor, que nós apresentamos esta família e te dizemos, Senhor, muito obrigado porque nos tens emprestado esta família, esta casa. Sabemos que nem sempre é fácil os tempos de relação, porque as nossas vidas são tão corridas, mas obrigado, Senhor, porque Tu em nós fazes toda a diferença. Obrigado porque és Tu que nos transformas e nós vemos tanta transformação nas nossas vidas. Senhor, obrigado pela vida da Cláudia, obrigado por todo este investimento, obrigado, Senhor, porque ela não desiste de conhecer-Te mais. Senhor, que esta informação possa ir descendo ao seu coração e que essa transformação seja sobrenatural para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, muito obrigado pela tua perseverança / teimosia. Não, o ensaio era só subir é que tropeçavas. A descer não vale a pena. Então é um privilégio nós termos um encontro deste calibre, em que o Senhor se manifesta, em que o Senhor toca as nossas vidas. Já todos abriram em Efésios 1, do versículo 1 ao 14. Às vezes que nós já lemos, se calhar já devíamos saber isto de cor, não é? Mas sei que não é fácil decorar as Escrituras, ainda para mais com tantas traduções e versões que nós encontramos hoje. Mas elas enriquecem o nosso entendimento, ok? E eu vou ler hoje na nova versão internacional. Novamente, eu creio que tenho lido nessa versão. Vocês poderão acompanhar ou aqui atrás, creio que eles também têm na versão internacional, na nova versão internacional, mas podem também acompanhar nas vossas versões e nos telemóveis. E diz assim as Escrituras: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até à redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então é até aqui a palavra do Senhor e que nós temos falado sobre a dádiva ou o plano do Deus triuno, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, em favor da sua criatura, nós os crentes. Poderíamos dizer que não é em toda a criatura, mas é naqueles que Ele tem escolhido para a sua glória. E por isso eu digo que é um privilégio nós estarmos hoje aqui neste encontro. Porque não foi a nossa carne que nos colocou aqui. Não foi pelo nosso mérito que nós estamos aqui. Não é a nossa intuição ou a nossa sensibilidade
natural, como homem ou como mulher, que nos trouxe aqui e que nos faz olhar para Cristo, olhar para Ele e tentar perceber o seu amor por nós. Esqueça, irmão, não foi por isso. E se está ainda com algum pensamento em relação a isso e a pensar, mas há aqui alguma coisa que eu ainda não entendo, ouça, o Espírito do Senhor está a trabalhar em si para que você vá entendendo de fé em fé a sua graça. E isto serve para a sua glória de Deus, somente de Deus. Nós vemos que a carta aos Efésios tem, provavelmente, 3 divisões, não é? Que nós vimos. Está a falar de doutrina, que é aquilo que nós temos que entender, porque nós estamos aqui a falar da nossa posição e nós temos que entender a doutrina do Senhor, ou seja, o ensino acerca de quem nós somos nele, e nessa posição nós temos um caminho a seguir, então nós temos responsabilidades, temos deveres, mas nós não estamos órfãos de capacidade, então Ele dá-nos armas para que nós possamos viver dentro deste caminho, reconhecendo e defendendo esta posição que nós consideramos em Cristo, que nós fomos considerados em Cristo. Não é que nós ganhamos, mas que Ele ganhou para nós. Okay? Então, em primeiro lugar, nós vimos aqui a obra de Deus o Pai, e vimos isso dos versículos 1 ao 6, e nós percebemos que fomos convocados à adoração. Então, bendito seja Deus o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós cantamos juntamente com Cristo e louvamos a Deus o Pai juntamente com Cristo. É a imposição de Cristo, é na posição do Senhor que nós podemos louvar a Deus. Então a nossa maior gratidão, e nós entendemos isto, é que a nossa maior gratidão não deve estar naquilo que nós conquistamos, ou naquilo que Deus conquistou para nós, nas bênçãos terrenas, mas nas bênçãos espirituais. E todo este louvor que nós somos convocados a fazer é para nós sermos lembrados do seguinte: Deus abençoou-nos com todas as bênçãos. Então a bênção já está aqui para ser desfrutada. Não a despreze. Não dê mais valor a uma bênção terrena do que ao reino de Deus que já está em nós. Então Deus nos escolheu nele. É uma escolha divina. Essa é a maior bênção espiritual que nós podemos ter, porque jamais nós escolheríamos Deus. A Bíblia diz de Salmos até aquela revelação que Pedro tem em Atos pelo Espírito Santo, que ninguém procura Deus. E que Paulo revela isso aos romanos. Ninguém busca Deus. Nenhum sequer. E Paulo vai ainda mais longe na sua teologia, no seu entendimento acerca da relação entre Deus e a sua criação, enquanto ela está imersa no pecado, e diz que Deus nos amou ainda nós estando ou sendo pecadores. E ele ainda vai mais longe quando ele diz que essa relação era entre Deus e nós, que nós éramos seus inimigos. Então nós tínhamos para com Deus uma inimizade natural. E Deus tinha para connosco um amor sobrenatural. E nós fomos conquistados e atraídos a este amor através da pessoa exclusiva de Cristo. Então a obra do Pai foi ter-nos escolhido nele, ter-nos abençoado nele, ter-nos mostrado todas as bênçãos espirituais em que Ele nos vai dando. E Ele diz ainda assim, olha, para vocês serem santos. E isso não é uma conquista vossa, mas é em Cristo. E para vocês serem irrepreensíveis. E aí fala da nossa cooperação e responsabilidade. Obrigado, Sérgio, estás atento. Então nós temos sempre estas duplas, não é? Nós fomos chamados para ser santos, e aí não tem a ver connosco, Ele coloca-nos na posição de Cristo, mas somos chamados para ser irrepreensíveis e Ele dá-nos uma responsabilidade. Mas Ele não nos dá uma responsabilidade órfã de capacidade. E é aí que nós começamos a ver o início e o fim, não conseguimos entender onde é que começa e acaba o Deus triuno entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque em todos os versos nós conseguimos pôr, ok, então se nós somos santos, é em Cristo, mas nós fomos atraídos por quem? Pelo Espírito Santo. E nós somos capacitados por quem? Pelo Espírito Santo. E quem é o nosso maior exemplo? É Cristo. E quem é que nos tem abençoado? O Pai.
Então todo este plano nós não conseguimos dividir e dizer, olha, este Pai, Filho e Espírito, é Deus triuno, e conseguimos discernir aqui um pouco os papéis de cada um. Para o louvor da sua gloriosa graça. Sabe o que é que isto quer dizer? Que se no Antigo Testamento a sua gloriosa justiça foi mostrada pela lei, agora em Cristo, Ele nos mostrou a sua gloriosa graça. Ouça, eles não conseguiram discernir isto em tempo algum. Tanto que Paulo fala sobre o mistério que nos foi revelado, que nenhum olho viu, nem nenhum ouvido ouviu, nem nenhuma mente conseguiu discernir. É a graça de Deus. Não é o além, é a graça de Deus que nós já vivemos agora. Então aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhuma mente discerniu foi a gloriosa graça com que nós hoje crentes somos abençoados por Deus o Pai. Maior bênção divina. Porque até à chegada de Cristo nós só conseguimos ver a sua gloriosa e majestosa justiça perfeita. Porque a lei vai revelar a justiça e Cristo vai revelar a graça. E Paulo diz, eu sou prisioneiro deste mistério a ser revelado a todos vós. Ouçam, por isso é que ele conseguia estar feliz no meio de uma circunstância de prisão. Porque ele dizia, é um privilégio eu ser prisioneiro de Cristo. Porque eu consigo e posso revelar um mistério que estava oculto aos nossos antepassados e por gerações e gerações. Então é extraordinário a bênção que nós hoje como igreja somos e vivemos e transportamos, transmitimos esta gloriosa graça de Deus. Então Paulo percebeu isto, e será que nós hoje percebemos isto? Porque a obra do Filho em nós vem-nos mostrar isto. Leiam comigo 7-8, diz, nele, está a falar de Jesus, em Cristo, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Irmãos, deixem-me chegar aqui a um ponto e parar aqui e dizer assim, ouçam, há muita gente que não entende o que é que nós estamos a comemorar agora. Porque ainda que as pessoas pelo caudal, pela força da rotina, falam que Jesus morreu por nós. Mas eles não entendem o porquê de Jesus ter morrido por nós. E ouçam, nós temos vestígios disso na nossa vida. Nós temos vestígios disso na nossa vida. Porque cada vez nós desvalorizamos o porquê de Jesus ter morrido, nós não conseguimos entender a sua gloriosa graça. Há pessoas que dizem, mas porquê é que Jesus teve que morrer? Porque eles não entenderam que desde o início a justiça de Deus só era paga porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo. Então não é com uma palavra que se perdoa. É com uma substituição de morte. E só é redimido aquele que já morreu. Então, quando Adão e Eva são redimidos naquele momento, Deus mata os animais e veste-os de peles. Quando Abel e Caim vão adorar a Deus, Abel dá do que tinha de melhor e dá da melhor da sua criação e mata um animal e oferece ao Senhor e aquilo foi agradável a Deus. Caim, por sua vez, colheu dos melhores frutos, mas não houve substituição, não houve redenção, não houve um derramamento de sangue. Então Deus não se agradou da mesma forma. É isso que a Bíblia diz. Quando Deus chama Abraão, diz-lhe em Gênesis 15, na sua aliança, olha, toma para mim uma vitela, uma cabra e um carneiro, e trá-los até mim, eu vou fazer uma aliança contigo. Ele cortou-os ao meio, também a pombinha e o rolo, mas esses não os cortou. E diz que Deus passou pelo meio e fez uma aliança com Abraão. Quando Moisés recebeu todo o sistema levítico, era através da degulação e do derramamento de sangue que Deus se manifestava em justiça para a sua graça. E fazia a ponte. E aqueles que vão começar a estudar em Hebreus, por aquilo que eu comecei a ouvir,
vocês vão começar então a entrar neste sistema de Levítico, foi completamente consumado na pessoa de Cristo. E que o derramamento de sangue é claríssimo que nunca, de bodes e de novilhos e de cordeiros, nunca retirou o pecado de ninguém. Nem um só, nem um dia só, nem num momento só. Por isso é que o sumo sacerdote todos os dias tinha que fazer o mesmo sacrifício. O mesmo, salvo seja, não é? Tinha que repetir sempre e aquilo nunca perdoava o pecado. Mas apontava para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então a redenção sempre implica o pagamento de um preço pela liberdade da pessoa. E é por isso que Jesus quis vir até aqui e diz: vocês estão em dívida para com Deus o Pai e eu vim pagar o preço. O preço é altíssimo demais para vocês conseguirem pagar, porque é a vossa própria vida. Se vocês derem a vida, têm o que mais para viver ou para dar? Mais nada. Então não poderão ter relacionamento depois de pagar o preço. Vejam uma coisa assim, se vocês dão todo o valor que têm no bolso para pagar alguma dívida, como que é que vocês compram o resto para comer? Não há. Então morrem à fome. E aquilo que Jesus veio fazer, veio pagar a conta que nos era devida, que só era paga através da nossa vida, e mesmo assim ficávamos em dívida, porque o nosso pecado é superior àquilo que nós podemos fazer. Sabem porquê? Porque a dívida é da justiça de Deus, não da nossa. Então a justiça de Deus está aqui, nós tínhamos que morrer. E sabem quando é que a gente ia pagar aquela dívida? É nunca. Era como se nós tivéssemos uma dívida de 1 milhão e só tivéssemos 2 cêntimos para dar. E nós conseguimos morrer quantas vezes? Então o que é que nós pagávamos e saldávamos essa dívida? 2 cêntimos. De quanto? 1 milhão. Então houve alguém que não custa apenas 1 milhão, mas custa infinitos, eterno. Estão a entender? E que veio até aqui e disse: eu tenho sobejamente para dar e quero pagar a dívida de todos vocês. De cada um de vocês. E claro, nós às vezes ficamos a lamentar-nos porque o nosso pecado parece ser maior do que aquilo que está em Cristo. Mas Cristo olha para nós, sorri e ama-nos. A sua vida vale muito mais do que qualquer pecado que você tenha cometido. Essa é a nossa salvação. Por isso é que o seu nome é tão precioso, porque diz: Deus salva. Não é si, não é você que salva, é Deus salva. Por isso é que nós, ao mencionar o nome de Jesus, estamos a clamar a Deus: Deus, és tu que me salvas. A salvação vem do Senhor. Então diz que a redenção sempre implica o pagamento de um preço pela liberdade adquirida. E nós sabemos que Jesus não tinha pecado. E eu agora não vou lá, não tenho tempo para isso. Mas várias passagens na Bíblia, para que alguém se quiser escrever, é 1 de Pedro 2, 22 a 24, Hebreus 4, 15. Há uma série de passagens que Jesus não tinha pecado, no entanto, perdoou os nossos pecados. Então Jesus não nos redime a sua vida, mesmo não tendo pecado, com uma palavra, nem com a sua moral, mas apenas pela sua morte. Porque tem que ser substituição. Nós podemos dizer: mas porquê é que Deus não libera apenas o perdão através de uma palavra? Estás perdoado. Quem pensa assim ainda não entendeu o quanto foi perdoado. Então diz que de acordo com as riquezas da graça de Deus, ou seja, nós não somos perdoados por causa da nossa capacidade. Graças a Deus. Porque nós somos perdoados no valor das suas riquezas. Então, por mais que seja o meu pecado, o meu perdão é sempre superior àquilo que eu tenho como pecado. Porque o perdão dele não é segundo o meu pecado, é segundo as riquezas da sua graça.
Há muita gente que não entende isto, porque não lê com os olhos de ler e não ouve com os ouvidos de ouvir. E não quer entender nem discernir com o coração que Deus colocou dentro de nós. E permite mais que o inimigo vá dizer, mas esse pecado, esse já não. Outra vez. E nós começamos a pensar, já não consigo. Pois não, nem no início, nem agora. Porque o nosso perdão não chegou por causa da nossa obediência, irmãos. Chegou na proporção das riquezas da sua graça. Que são eternas. Infinitas. E diz que o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Há muitos que dizem, Deus esbanja. Como é que se traduz reckless? Deem uma palavra em português que eu esqueci-me agora. É quase como se fosse extravagante, mas parece um pouco assim. Olha, lá alguém me tirou o dinheiro do bolso e tal. Descuidado no amor que dá. Alguém que ousado, é como se alguém lhe tirasse alguma coisa que ele não quisesse dar. Eu afinal não estava à espera, afinal eles foram por um caminho que eu não estava à espera e agora que eu já os perdoei, eu agora não queria voltar atrás. Não. A Bíblia diz que não só o nosso pecado é perdoado na dimensão das riquezas da sua graça, como ele foi depositado e dado de Deus para nós com toda a sabedoria. Sabe o que isso quer dizer na Bíblia? Deus conhece tudo. Até as palavras que ainda não saíram da nossa boca, até os sentimentos que ainda não foram formulados no nosso coração e que amanhã nos vão surpreender e dizer assim, Senhor, e esta perdoas? Lembre-se destes versículos nessa altura, porque eles são segurança eterna para nós. Senhor, perdoa-me do meu pecado, eu sei que as tuas riquezas são muito além disto. E eu sei que tu me perdoaste ainda antes de eu ter pecado, porque ainda antes da fundação do mundo, tu liberaste a tua graça sobre mim. E Deus não te perdoou por causa daquilo que tu fizeste ontem ou que ainda não fizeste amanhã, mas tudo o que tu possas fazer, Deus perdoou. E se estiveres em Cristo, és santo. Dá para entender isto? Não dá, sabem porquê? Porque nós ainda estamos no homem interior que tem que merecer o perdão. Porque é assim que nós lidamos uns com os outros. Se tu mereceres, eu perdoo-te. E isto instiga a nós pensarmos na dívida e na cobrança. Mas Deus cobrou todo o nosso pecado numa só pessoa, e esse nome é Jesus. Segundo as riquezas da sua graça, com toda a sabedoria e todo o entendimento. Extraordinário. E este é o mistério da sua vontade, porque diz no versículo 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Ninguém lhe ordenou nada. Ninguém lhe retirou, ninguém fez um negócio com Deus, em que Deus via, eu vou lucrar mais. Não. Os únicos que lucram com isto somos nós. Porque lucramos com um negócio que nós jamais imaginávamos ou merecíamos. E a Deus gostou de entregar o seu Filho amado, o seu único Filho. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Deixa-me dizer o seguinte, se nós vivemos esta vida a tentar separar a vida cristã da vida secular, ouça, é a maior heresia que nós podemos fazer na nossa vida. É o maior engano, porque Deus, nem Cristo, vai convergir todas as coisas, sejam as celestiais ou terrenas. Então nada do que nós fazemos, ainda que nós pensemos que é secular, que Deus não vai ter em conta, vai ser convergido, e a palavra convergir aqui diz unir, e diz também resumir. Ouçam, lembram-se do livro da vida que vai ser aberto no final dos tempos? Que vai dizer tudo de toda a gente. É aí que as coisas vão ser resumidas e convergidas em Cristo. Vão ser unidas em Cristo e tudo vai ficar às claras.
Nada do que foi feito vai ficar oculto, mas tudo vai ficar às claras e é para a glória de Deus. E ele diz então que estabeleceu em Cristo isto, e isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, e agora ouça, na dispensação da plenitude dos tempos. Se houvesse alguma hipótese de ser sem querer, então aqui nós vemos que há uma estratégia eterna, não é milenar, é eterna, que nasceu em Deus, não sabemos quando, sabemos só o seguinte, foi antes da fundação do mundo. Então Cristo diz em 1 Pedro que foi dado ainda antes da fundação do mundo. Então esta dispensação, esta estratégia, este plano estava no coração de Deus e nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Quem é que obrigou Deus a salvar-nos? O seu amor. Quem é que obriga Deus a justificar o nosso pecado? O seu amor. Juntamente com a sua justiça. Daí eu estou a juntar o amor à justiça, porque Deus não libera o perdão através da palavra. A não ser a palavra que é o verbo vivo, que é Cristo. E é através da sua dádiva, a sua vida. E não foi apenas ele que viveu neste mundo, ou seja, foi apenas ele, mas estou a dizer, não foi por ele ter vivido neste mundo sem pecado, com grande honra, com grande moral, com grande ensino, mas mais do que isso, porque ele foi obediente até ao fim, obediente até uma morte, e uma morte de cruz, uma morte miserável, humilhante, que ele não merecia, mas sim, eu merecia. E nos revelou o mistério da sua vontade. Agora, para quê? De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Isto mostra também o desejo de unificar todas as coisas nas nossas vidas sob Ele. Mesmo que você não entenda todas as coisas, submeta-se a Deus já. Mesmo que você não entenda todas as coisas hoje, submeta-se a Ele já. Diz esta, é a grande resolução e libertação pela qual até a criação geme. Lembra-se em Romanos 8, quando diz que a criação geme exatamente por esta conversão, para esta união, para este resumo, para esta resolução. Que todas as coisas convirjam em Cristo e tudo seja sarado. A criação geme e a sua igreja geme juntamente. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós vemos aqui 3 aspectos: o seu propósito, o conselho da sua vontade, ou seja, o seu conselho e ainda mais o conselho da sua vontade, e a fim de que os que esperam em Cristo, os primeiros que esperam em Cristo, sejam alvo da sua gloriosa glória, graça, glória. Nós às vezes não conseguimos discernir isto. Aliás, eu poderia pensar, como Paulo está a falar aos Efésios, que ele estivesse a falar dos judeus. Aqueles primeiros esperaram em Cristo, mas ele em Efésios 1,16 também diz que vocês também têm parte ou lugar no plano de Cristo. E ele está a falar de conversão, de convergir as duas coisas. Então, tanto aqueles que esperaram em primeiro, como são os hebreus, como agora os gentios, Jesus Cristo está a unir tudo em si mesmo. A obra de Deus, o Espírito Santo. Versículos 13 a 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tede nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Ouçam, este é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos e não usamos com inteligência ou com sabedoria as revelações que Deus nos está a dar através do seu Espírito acerca das nossas incapacidades. Eu vou explicar melhor daqui para a frente. Cada vez que Deus nos revela um pecado, não é para a nossa destruição. É para a nossa edificação. Porque se nós não fôssemos chamados à atenção do nosso pecado, nós jamais pediríamos perdão.
Jamais nós cresceríamos em direção àquilo que é a vontade de Deus, mas nós mantínhamos a nossa natureza pecaminosa a ser satisfeita. Então, cada vez que nós ouvimos e cremos, tem aqui um papel muito importante. Porque nós, primeiro que tudo, somos atraídos a ouvir através do Espírito Santo e a capacidade de crer tem a ver com o Espírito Santo em nós. Por isso é que Jesus, quando estava a ir para o Pai, disse, olha, é necessário que eu vá para que Ele também vos envie, para que eu vos envie o Espírito da verdade. Ele é que vos vai guiar em toda a verdade, em toda a justiça. Será Ele que vos vai elucidar e é Ele que vos vai revelar, manifestar o pecado que está em vocês, a necessidade da justiça. É ou não é? É necessário que o Espírito Santo faça isto na nossa vida. Então esta escolha soberana de Deus funciona, mas não exclui a cooperação humana. Porque cada vez que nós somos elucidados, cada vez que nós somos trazidos ao que é trazido ao nosso entendimento, à nossa necessidade, nós temos que ir ao encontro daquilo que Deus já proporcionou a nós, que é nós confiarmos naquilo que nós ouvimos. Então diz, aqueles que ouviram e creram. Creram está a falar de confiar, está a falar de entregar a Deus a nossa vida. Então aqueles que ouviram também devem confiar e dar-lhe a sua vida. Vocês foram selados com o Espírito Santo. É isto que a palavra de Deus diz. Aqui não diz que vocês selaram-se com o Espírito Santo. Então aquele que não selou também não pode desselar. Amém? Foram vocês que colocaram o Espírito Santo dentro de vocês? Não, então vocês também não conseguem tirar. O que Paulo diz é enchei-vos do Espírito. Em Paulo aos Tessalonicenses também diz não extingais o Espírito. É vocês não abafarem o Espírito. Não calem o Espírito dentro de vocês. Porque cada vez que vocês são revelados na vossa imundícia, no vosso pecado, vocês devem dar glória a Deus. E pedir perdão pelo vosso pecado. Mas crescer em direção a Deus. O selo é, portanto, o próprio Espírito Santo. É a sua presença no crente. E é a sua presença no crente que denota a propriedade e segurança. É ele a reclamar a sua propriedade. Nós somos de quem? Dele. Então nós pertencemos a nós? Não, por isso é que nós dizemos o Senhor. Então Deus em nós, através do seu Espírito Santo, vai nos revelando cada vez mais a sua propriedade. Nós não somos de nós mesmos, nós somos propriedade de Deus. E a palavra Senhor, que é usada apenas no Novo Testamento, relativa ao Espírito Santo, que neste caso aqui a palavra Senhor, ele é a nossa única garantia pela glória vindoura. Nada mais é fornecido. Nada mais nos é dado. E também nada mais nos é necessário. Tudo o que nós precisamos para glorificar a Deus já nos foi abençoado. Então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E o selamento não vem antes de acreditarmos. E aqueles que exigem alguma garantia de Deus antes de crerem, tratam Deus como se a sua palavra não fosse credível. Então a verdade é que nós não somos selados antes de crer. Nós cremos e somos selados por Deus. Nós não pedimos a Deus, olha Senhor, então tu tens que me mostrar. Se tu não me mostrares, então eu não creio. Mas Deus é tão amoroso. Eu já ouvi testemunhos assim. Mas eu pus Deus à prova e Deus revelou-se. Ouçam, que perigo. Que perigo. Deus não é alguém com que nós negociamos. Deus não é alguém com que nós negociamos. Muito menos a nossa salvação. Nossa salvação não é um negócio. É um facto. Na gloriosa graça de Deus. Então, para a selagem é necessário ser amolecida. Vocês sabem que aquelas peças antigas, elas eram postas à prova à luz. Porque os artefactos que eram escultura, antigamente, eles não poderiam ter algumas rachas, algumas fendas.
E elas, para serem vendidas, não podiam ser vendidas na incapacidade da luz. Elas tinham que ser trazidas à luz solar para que a cera que estava a tapar as fendas fosse descoberta. E então aquele artefacto já não valia o mesmo. Então as coisas têm que ser postas à luz para nós vermos a cera. E o que é que Deus diz que nós temos que ser? Sim, cera. Que é sem cera. Não tapem as vossas fendas com as vossas capacidades. Ponham à luz e permitam que seja o Espírito Santo a tapar as vossas fendas. Até à redenção daqueles que pertencem a Deus. E nós temos esta garantia, até que sejamos completamente comprados. É como se fosse essa a ideia. Até que se cumpra todo o propósito de Deus na nossa vida. O valor já foi pago, mas nós ainda não estamos consumados, só somos consumados naquele dia. Amém? É? Porque a glorificação ainda não aconteceu. E nesse espaço nós mostramos o quê? A nossa gratidão pela nossa obediência. Gratidão versus obediência, obediência versus gratidão. A nossa obediência só revela uma coisa, não é a nossa capacidade, mas é a nossa gratidão. E a nossa gratidão é revelada pela obediência que nós temos a Deus. Não vale a pena dizer a Deus, Senhor, estou tão grato, mas obediência, isso é para os outros. A única forma de nós mostrarmos que entendemos qual é a nossa posição em Cristo é nós sermos gratos pela obediência na nossa vida. Sabe, há uma passagem, eu peço ao grupo de louvor que possa subir, há uma passagem que nos revela exatamente isto, que é o quanto nós amamos Deus. Em Lucas 7, Jesus está numa cidade e ele é convidado por um fariseu para ir à sua casa até comer. Lá, uma refeição, um encontro. E naquela cidade, é notícia que Jesus está na casa do tal fariseu e há uma mulher que é reconhecidamente pecadora naquela cidade, vai até ali àquela casa e Jesus está reclinado sobre a mesa e está ali numa conversa e está ali a desfrutar do momento e aquela senhora mete-se por detrás dele e as pernas eram reclinadas para trás, os pés estão atrás e ela começa a chorar sobre os pés. E aquele homem diz assim, se ele fosse profeta, ele sabia quem é a mulher que está a tocar nele. E Jesus ouve as palavras do seu coração, porque ele não falou. E Jesus conta-lhe uma história. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Haviam 2 credores. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. E eles não tinham como pagar aquela dívida. Porém, o Senhor a quem eles deviam perdoou a dívida aos 2. Quem é que foi mais perdoado? E ele disse, bom, o Senhor Jesus é tão sábio, ele encurralava as pessoas de uma maneira. Ele tinha que dizer aquilo que Jesus estava a mostrar e a revelar, porque é a verdade. E ele disse, bom, aquele a quem foi muito perdoado. E ele disse, olha, então ainda bem que tu chegaste a essa confissão e a esse entendimento. Quando eu entrei aqui na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os meus pés. Porém, esta mulher, quando chegou, ainda não parou de chorar sobre os meus pés e a lavá-los com as suas próprias lágrimas. Quando eu cheguei, tu não me deste um beijo. Não me cumprimentaste com um beijo, porém, esta mulher ainda não parou de me beijar os pés. Se nós entendêssemos isto desta maneira, irmãos, os pés eram as coisas mais sujas naquela altura. Aquela mulher achou os pés de Jesus sujos, dignos das suas lágrimas e dos seus beijos. Mas ele ainda foi mais longe. Desde que eu entrei aqui, tu nem ungiste a minha cabeça. Porém, esta mulher derramou óleo. Um óleo caro. E ele virou-se para a mulher e disse, aliás, ele virou-se para ele e disse, olha, portanto,
por esta coisa, pela fé demonstrada, os pecados dela são perdoados. E todos ali naquela sala começaram, como é que ele tem a ousadia e o poder de perdoar pecados? E ele virou-se para ela e disse, filha, a tua fé te salvou. Os teus pecados estão perdoados. Será que nós entendemos qual é a nossa posição nesta mesa que nós hoje vamos ser servidos? Estamos na posição de um fariseu que está ali tete a tete com o Senhor Jesus, a tentar perceber onde é que ele está e o que é que ele tem para lhe oferecer? Status? Mais nome? Facilidades? Ou a nossa posição é como esta senhora, que entendeu o quanto nós fomos perdoados. E na medida do entendimento do quanto nós somos perdoados, aí está o nosso amor. E é um privilégio nós fazermos parte desta mesa onde Jesus está à cabeça. Onde nos vai ser servido os elementos do pão que simbolizam e que refletem e que revelam o seu corpo que foi partido por nós. Onde o cálice que transporta o vinho representa o seu sangue do preço pago, porque representa o seu sangue vertido pelo nosso pecado. Qual é a nossa posição nesta mesa? Será que nós achamos Deus digno, Jesus digno de receber as nossas lágrimas pela nossa situação pecadora? Será que até aquilo que os outros consideram que é mais impuro em Jesus, nós beijamos? E nós desejamos tocar? Será que aquilo que é mais precioso para nós, que dava para alimentar-nos durante um ano, dá para nós derramarmos sobre a cabeça de Jesus e ungí-lo nesta mesa, para que ela não passe impune e mesmo durante anos isto seja mencionado?